Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate aqui do Linha de Passe, falando tudo sobre a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. 2-1, show do Bruno Henrique no Nilton Santos, o melhor jogador do Flamengo em campo, né? O Flamengo vence e deixa o Botafogo com duas derrotas seguidas, né? Na mesma semana, Botafogo perdeu Defensa e Justiça e agora perde para o Flamengo no Nilton Santos, né? O Botafogo perde a sua invencibilidade em seu estádio. Botafogo que ainda não havia perdido no Nilton Santos no Campeonato Brasileiro e hoje tem sua primeira derrota contra o Flamengo. Mas o time precisa estar o tempo todo nessa pegada. Claro. Eu acho que essa é a questão, né? O ponto é que assim, até outro dia tinha uma teoria bem comprada por muita gente. Ah, mas é que o time escolhe jogo. O time no Brasileiro... essas rodadinhas comuns aí de brasileiro, né? Não, mas na Copa... Aí chega na Copa, o Defensor del Chaco e entra daquele jeito. Você não escolheu esse. Se você não escolheu o jogo da Libertadores, você vai escolher qual jogo, né? Então, isso obviamente caiu por terra naquela situação. Acho que o trabalho tem muitas deficiências. O Flamengo é um time que, comportamento sem bola, não dá para aceitar. Eu acho, se o lance do gol do Botafogo fosse uma coisa isolada, vá lá. Mas, assim, esse tipo de lapso, transição defensiva inexistente, o pós-perda que tinha que ser muito melhor para o time jogar da maneira que joga. Com exceção do Léo, a saída de bola ainda é um problema. Sim. O Léo Pereira tem que resolver muita coisa ali, mas porque a saída como tudo ainda é problemática também. O que eu acho que assim, um acerto específico de hoje, você vai falar, mas o Flamengo só jogou pela esquerda. Sim, mas o Botafogo estava te convidando para jogar por ali, né? Hoje, como você não ia jogar pela esquerda, né? Hoje eu acho que foi uma coisa muito óbvia forçar o jogo o tempo todo por ali. Né? As decisões do São Paulo, ele é bom treinador. Isso ninguém discute isso. O que você está discutindo é a personalidade que acaba interferindo numa questão que deveria é técnica e de ambiente de grupo. Por exemplo, essa formação é Wesley bem aberto na direita, Bruno Henrique bem aberto no corredor esquerdo, você tem o Pedro, Gerson chegando, Vitor Hugo dá suporte para isso no meio de campo, depois entrou Everton Ribeiro, que é outro tipo de jogador, mas é Vitor Hugo com o Alan e o Pulgar fazendo muito bem essa entrada na linha, quando necessário, na linha defensiva, subida para o meio de campo, ele faz muito bem esse movimento. E o Ayrton Lucas, num jogo que é chato para ele. O Ayrton Lucas é o jogador de você esticar uma bola, de dar profundidade. Com o Bruno Henrique aberto não dá. Aí ele é obrigado a quê? Você tentar tirar dele o máximo que puder de um jogo no meio de campo. Então, é um cenário que dá para evoluir nesse cenário? Dá. Com este foguete que a gente está vendo, que o Bruno Henrique acabou, né, finalizando mal. Agora, só por outro lado, a gente vai saber, eu acho que o Botafogo tem 3 jogos para aprovar, restam 16 no campeonato. Ele tem 8 pontos de diferença, pode baixar para 8, né? E o que vai acontecer? Ele tem Atlético Mineiro fora, Corinthians fora e tem o Fluminense também. Aí é um jogo que é fora, mas é Maracanã. Digo, são 3 jogos chatos, difíceis. O Galo que precisa de resultado, o Corinthians aí, vamos ver o que acontece Sul-Americana, mas eu digo, são 3 jogos até chegarem Goiás, América e depois tem o Atlético Paranaense em casa. Então, um Brasileirão que vem com demandas importantes, mas não dá para dizer que é um Botafogo que vai cair, que está caindo em função disso. Não. É natural. O que não pode o torcedor e os jogadores acreditarem é que 11 pontos é normal. Tem diferença de 11 pontos e você vai até o final. Essa diferença é justamente para ser consumida num outro momento, né? E mantida. Então, eu acho que é um grupo que tem esse jogo. Como o Botafogo o que ele vai extrair desse jogo? Vai extrair mais cuidado, mais atenção, vai ser mais competitivo? Perfeito. Se desmontar o Botafogo, eu não acredito. Essa é justamente a sequência do primeiro turno em que o Botafogo se fez Botafogo. Uma grande partida contra o Corinthians, uma grande partida contra o Galo, a vitória contra o Fluminense no Clássico. Aí ele é derrotado no Goiás, ele perde 100%. Ele era um time 100%. Sim. Então é mais um dos desafios que a gente tem proposto ao Botafogo, principalmente aqueles que não acreditam no Botafogo, né? Foram vários desafios propostos até aqui e o Botafogo passou por todos eles. O maior deles, inclusive, é a saída do seu técnico, que a gente aqui discutia, e tem contusão do Tiquinho, e o Botafogo superou tudo isso. E eu não acho que é um problema, o que torna, inclusive, a vitória do Flamengo maior.
Não é que o Botafogo hoje não existiu, foi atropelado, foi amassado. O Léo fala muito bem. O Botafogo, num dado momento ali do primeiro tempo, parecia que ele ia fazer só o caminho natural para buscar a virada. Ele tinha mecanismo, ele entendeu onde o jogo estava difícil. Puxa ali o Vitor Sá por dentro para ajudar, Eduardo Segovia também fechando por dentro, tentando jogar no corredor. Ele sabia o que fazer. O Tiquinho tem uma volta muito interessante para quem tem semanas de recuperação. Nem parecia, né, que estava de fora. Exato, interessante. Então, assim, o Botafogo não dá sinais que, assim, nossa, a coisa agora é ladeira abaixo. Tem uma eliminação, sim. Aí a gente pode questionar comportamento e decisão institucional de como encarou a Sul-Americana, mas a derrota de hoje não me parece um sinal. Nossa, ladeira abaixo, liga o alerta, não joga mais bola. Eu acho que tem aquilo de vamos ver como vai reagir. Reagiu bem, o professor lembrou, nos outros momentos de oscilação. Mas a partida de hoje é um ponto fora da curva, é um ponto ruim fora de uma curva boa. É o que o Calça lembra. A partida do Flamengo é um ponto bom, uma curva que vinha sendo ruim. E uma das marcas das várias virtudes apresentadas pelo superlíder Botafogo, me parece o aspecto mental, né? É impressionante como o Botafogo, dentro dos seus jogos, é capaz de reagir a situações adversas. Por exemplo, o jogo contra o Internacional foi assim, né? O Inter sai na frente e o Botafogo atropela depois, passa por cima. Hoje o Flamengo sai na frente e o Botafogo busca um empate. Né? Deu sinais. Não deu certo, mas... E parecia que ia virar o jogo ainda na reta final do primeiro tempo. Aí vem a segunda etapa e é um clássico, né, gente? E do outro lado está o Flamengo. Exatamente. Então não é que assim, se abateu, poxa, tá tudo errado. Do outro lado está o Flamengo, é um clássico. Resta saber como ele vai assimilar a derrota num grande jogo, que para ele significava muito contra um grande rival. Né? Pode parecer até um paradoxo, mas acho que o momento, ele até, mais do que nunca, justifica o foco total no brasileiro, né? Claro que todo mundo queria ter passado na Sul-Americana, está nas duas frentes ainda, mas é para mostrar que defender essa vantagem, que é uma vantagem importante, vai exigir o maior das suas forças. A sequência, de fato, agora ela é muito complicada, mas o adversário tem que fazer a sua parte também. Ainda considero o Palmeiras o principal adversário. O Palmeiras daqui a pouco vai negociar uma semifinal de Libertadores e... Fluminense também está nessa lista. Tá nessa lista, enfim. São times que... O Fluminense, o Botafogo vai pegar o Fluminense logo depois da semifinal de Libertadores, né? Que vai ser um time ou pensando na final ou talvez moralmente destruído ali por uma eliminação. Então, ainda é um contexto muito positivo, né? Então é entender só o que vai acontecer se a diferença cair 2 ou 3 rodadas seguidas. Mas depende de outros para que isso aconteça, não só do próprio Botafogo, né? E essas quedas de rendimento acontecem. Acho que o maior exemplo para o Botafogo, não estou dizendo que vai ser igual, estou dizendo que acontece. Aquele Corinthians que disparou, é verdade. Botafogo disparou, e o Corinthians, no segundo turno, foi uma negociação com a sua vantagem. E que é o que o Botafogo pode fazer. Ele pode... E aí, quando teve o confronto direto, apareceu. Exato, ele pode não ter este jogo do primeiro turno. Mas por isso que os pontos corridos, aquilo que foi construído não é desperdiçado. No mata-mata cai tudo. Nesse aqui não foi o mata-mata. Se fosse o mata-mata, ele estaria fora. Não é, ele está ainda com uma vantagem justamente para ser negociado. E o Botafogo fez um ótimo turno contra justamente quem o persegue diretamente. Porque a gente, na hora das contas, fala sempre do confronto direto. Sim. Né? O Botafogo já venceu o Palmeiras... Em Palmeiras. Em Palmeiras. Agora vai ter que ser em Botafogo. O Botafogo já venceu o Grêmio em Porto Alegre. Em Grêmio. O Botafogo já venceu um dos clássicos contra o Fluminense. Exato. Então esse é um outro trunfo que o Botafogo tem. Numa necessidade, pelo menos ele tem esse jogo que vocês lembraram aí do Corinthians com o Palmeiras, que foi a virada. Agora, pintou a chance hoje, né, para o Pedro, titular. Aliás, o Gabigol, são duas grandes figuras, né, no elenco do Flamengo, e elas estão atreladas, né, são dois atacantes. Hoje o Pedro teve a chance, titular, diz que vem treinando bem, diferentemente do que aconteceu momentos atrás, estava meio desligado em alguns treinamentos, eram as informações que vinham lá de dentro. E o Gabigol hoje no banco de reservas o tempo todo, sem entrar, sem participar. E o Sampaoli, em poucas palavras, disse, o Gabigol vai ter de buscar recuperar o espaço perdido. Hoje ficou o tempo todo no banco de reservas. Será que é só futebol? É só o campo? A questão é inevitável, né? Porque tem uma questão de hierarquia, um desacerto ou uma crise entre o Gabriel e o vice-presidente de futebol. Tem toda a celeuma da festa, de focos, tinha que ter, tinha que não ter. Só que eu acho que tem uma opção. Me parece que o Pedro volta a treinar, a entrada dele ela é justificada, o São Paulo explica porque ele estava ali.
E o Pedro, dentro do que o São Paulo explica e pede, o Pedro vai bem. O Pedro faz um bom jogo. Você achou? Não dá pra virar, não sei, daqui a pouco vai pintar aquela tela. Pedro não marca, não sei quantos minutos, não sei quantos jogos. As únicas finalizações certas foram do Bruno Henrique. O que ele fez hoje? O que ele gerou? O que ele se afasta? O que ele serve? Ele tem um gol que ele quase marca, uma jogada dele muito bonita, inclusive. Aí acaba perdendo. Mas ele encaixa, ele faz um jogo. Me parece que dentro do São Paulo ele queria, ele serve. É o Pedro, Rei da América, artilheiro, está ali para concluir, mas também é um Flamengo de muito volume, de muita criação, e a bola bateu e ele não finalizou? Não é. É uma outra ideia. Eu acho que dentro de uma mudança, São Paulo muda o time hoje. Tem uma série de coisas, não começa com 3 zagueiros, como foi falado, mas tem uma diferença de posicionamento do Pulgar sem bola para fechar uma área onde o Botafogo é mais perigosa. O Calçado cita muito, onde afunila ali, fecha por ali, o Alan protege depois também, baixa um pouquinho com o Vitor, Gerson, se não é dele, mas tem que chegar. Tem que chegar. Tem muita mudança, inclusive de posicionamento do Pedro. Não é um cara que vai ficar lá dentro da área, referência, espera que a bola vai chegar. Não, porque o time também não criou, não jogou para isso. E pelo que ele falou, o que deu para... Galera, realmente hoje o Pedro se movimentou bem, né? E hoje também tivemos a volta do Tiquinho Soares, voltando de lesão, né? Sendo titular. Primeiro tempo não jogou assim tão mal, né? Mas ainda muito longe de ser o Tiquinho Soares que jogou antes da lesão. Né, muito distante ainda, vai demorar um pouquinho para ele recuperar a boa forma. Nesse momento, o Diego Costa é titular na equipe do Botafogo, até o Tiquinho, quem sabe, voltar à forma dele, né, quem sabe conseguir recuperar a titularidade dele no Botafogo. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é artilheiro também do Botafogo, né? E agora tem o Flamengo venceu, o Flamengo cresce muito agora após essa vitória contra o Botafogo, o Flamengo vai ganhar muita confiança e já o time do Botafogo, vamos ver como que vai reagir após 2 derrotas seguidas, coisa que não havia acontecido no Campeonato Brasileiro. Botafogo que tem sua 3ª derrota no campeonato, né? E é a primeira derrota também do Botafogo no estádio do Newton Santos. O Botafogo ainda está confortável, 11 pontos à frente do Palmeiras, 12 pontos à frente também do Flamengo, mas sendo que o Palmeiras joga na rodada e pode diminuir para 8 pontos.